Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar no Expresso, trazendo toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo sob o olhar crítico do Século Diário. O programa vai ao ar toda sexta nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio no site seculodiario.com.br. Procure aí pelo Século Diário no Spotify, no YouTube e acompanhe também o Instagram, que é @tvséculo. Sou Vitor Taveira e o assunto da semana é a movimentação do PL capixaba para as eleições desse ano, tendo seu principal cabo eleitoral estadual aí o senador Magno Malta. E vamos ter ainda o giro de notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana, olha aí, a coluna Socioeconômicas da Manaíra Medeiros traz o título Peça do Jogo e afirma, ao contrário de 2020, Magno Malta atua com antecedência para se consolidar como principal cabo eleitoral do PL. Ela lembra, né, a Manaíra, que em 2020, recém-derrotado na busca pela reeleição no Senado e também preterido na montagem do governo Bolsonaro, né, onde se esperava que ele tivesse algum espaço, acabou tendo espaço a Damares Alves, que era assessora dele. O Magno Malta estava meio encolhido ali, teve uma participação que só ocorreu aí nos 45 minutos do segundo tempo, né, no finalzinho da campanha, de forma bem tímida, quase não notável, né, ele que é o manda-chuva há muitos anos do PL no Espírito Santo. Na época o Bolsonaro também estava sem partido, né, as candidaturas com esse DNA bolsonarista estiveram difusas em várias siglas. E nos principais municípios capixabas, os resultados do PL foram fracos ou pífios, né, em Vitória, por exemplo, teve menos de 1%, teve 0,5%, né? 5% na Serra, a candidatura, 10% em Cachoeiro, 6% em Vila Velha, entre outros, né, as candidaturas majoritárias. Mas agora o cenário é diferente peronomútil, né? Como partido, hoje o partido raiz do bolsonarismo, né, que é o PL, então a pretensão é lançar o máximo de candidaturas possíveis para as prefeituras do Espírito Santo, inclusive, né, o partido fala em lançar candidatura nos 78 municípios, em todos os municípios capixabas. A intenção é clara, assim, é demarcar as pautas nacionais ultraconservadoras nesses municípios capixabas. E o Magno Malta está em todas. Nas redes sociais, nos eventos de pré-campanha, do lado dos pré-candidatos de cada município, só dá ele ali, né? Sempre aparecendo e visibilizando. A estratégia, como diz a coluna da Manaíra, é se consolidar com antecedência como principal cabo eleitoral dos nomes apresentados pelo Partido do Estado, mesmo que isso signifique que o PL entre sozinho nas disputas eleitorais, né? Pode acontecer isso, inclusive, em vários lugares, levantando umas candidaturas com poucas chances reais de vitória, mas acusando os outros partidos de direita, inclusive, de não serem verdadeiramente de direita, né? Até de serem de esquerda, né? Tentando colocar aí o PL, né, e os seus candidatos como os únicos ungidos para representar esse pensamento reacionário e bolsonarista que vem sendo propagado, né, com grande força, principalmente nas redes sociais. Nos últimos dias, o Magno Malta gravou vídeo com os pré-candidatos do partido na Serra, o vereador Igor Elson, e em Colatina com o Luciano Merlo, que é pré-candidato a prefeito lá também. Ele falou, né, que seriam fake news, seria conversa fiada, os comentários que circulam nos bastidores, que ambos poderiam recuar da pré-candidatura ou então, né, se encaixar como vice. Na Serra, o que se diz é que o Pablo Muribeca, deputado estadual hoje no Republicanos, né, transita pelo mesmo eleitorado bolsonarista do Igor Elson e seria um candidato bem mais competitivo, né? Ele está ali na disputa atrás do Aldifax apenas. Em Colatina, se diz que o Luciano Merlo, que é o pré-candidato do PL, poderia se unir ao ex-deputado Renzo Vasconcelos, do PSD, numa disputa contra o atual prefeito Guerino Balestrace, do MDB. Hoje, né, na sexta-feira, tem o lançamento de mais um palanque à prefeitura, estou falando do Gerson Marques, lá em Sorocaba, com presença confirmada aí dos principais nomes, né, do bolsonarismo capixaba, que hoje estão no PL. Essa tem sido, então, uma estratégia, né, como a Manaíra fala na coluna do grupo, de imprimir a marca Magno, assim, entre aspas, né, após a campanha vitoriosa em 2022, quando o Magno Malta teve mais de 800 mil votos, né, para a única cadeira do Senado, e garantir as ligações do Bolsonaro nos eventos eleitorais, colocar as lideranças para participar e fazer volume nas redes sociais com vídeos e várias mensagens de apoio, né? Então, várias candidaturas colocadas aí, em Vitória, por exemplo, o cenário, né, é do Capitão Assunção, né, que obviamente um candidato também de direita é o Pasolini, que tem muito mais chance de vitória, mas o bolsonarismo faz questão de demarcar o seu espaço, né, e talvez futuramente no segundo turno fazer as alianças
com os candidatos que sejam mais à direita. Mas no primeiro turno a ordem é foco nas campanhas próprias. Se bem que essa estratégia, como nós já dissemos, de ter várias candidaturas majoritárias, mesmo isoladas, pode resultar, né, em poucos prefeitos eleitos, ou talvez até nenhum prefeito eleito no estado, ela pode, sem dúvidas, contribuir muito com a eleição dos vereadores, porque demarca esse campo bolsonarista e demarca as candidaturas bolsonaristas dela. Porque se 10% de votos, por exemplo, ou 5%, ou 15% não garantem uma vaga no segundo turno, podem sim, né, reforçar essas candidaturas proporcionais de vereadores, que também vão ser importantes para impulsionar as outras eleições. Vamos seguir acompanhando aí essa movimentação do PL como o principal representante, mas não o único representante da extrema-direita aqui no Espírito Santo. Vamos agora para o nosso giro de notícias. Bom, colunas socioeconômicas também dessa semana, ó, todas as providências cabíveis. Escola Pasolini, isso aí. A vice-prefeita Capitã Stephanie falou que vai, né, tomar todas as providências ao denunciar o vereador Leonardo Monjardim, que agora foi para o Novo, e no evento oficial, né, lá na Câmara de Vereadores, a Capitã Stephanie foi impedida de falar, né, publicamente, né, ela sendo vice-prefeita do município, retomando aí, né, o conflito, né, o Monjardim é um grande aliado do Pasolini, e Stephanie vem sido silenciada, né, literalmente, pelo prefeito. Aconteceu, né, em algumas ocasiões, né, uma ruptura entre eles, e inclusive em eventos que o Pasolini, né, muitos se lembram, tomou o microfone das mãos da Capitã Stephanie quando ela ia falar. Então, mais uma polêmica. Stephanie é pré-candidata pelo Podemos à Prefeitura de Vitória, vale lembrar, né, até então está mantida essa candidatura, fala-se que ela pode recuar para a Câmara, mas está aí no jogo e as coisas acontecendo e os conflitos dão ibope aí para todo mundo, né? Outra pauta importante da semana, a PDT se identifica mais com Coser, diz presidente estadual do partido, Dudu Vidigal, filho do prefeito Sérgio Vidigal, afirma que apoio em Vitória não passa necessariamente por Aliança da Serra. A gente falou disso na semana passada, né? A saída do Majesc, da candidatura do Majesc, que era o pré-candidato do PDT em Vitória, movimenta aí o cenário, e o que se diz é que poderia haver uma troca, né, de apoios, né, o PT apoiar o PDT na Serra e o PDT apoiar o PT na Serra. O Dudu Vidigal, então, fala que não passa necessariamente por esse acordo e que o PDT teria mais afinidade com o grupo do PT, né, pelas questões ideológicas, históricas, mas o presidente do PT municipal, do PDT municipal em Vitória, tem conversado aí se reuniu com o Luiz Paulo, com o João Coser, com Camila Valadão, com outros pré-candidatos. Só está claro que o PDT não deve ir para o palanque de Pasolini, mas está conversando aí com outros grupos. Outra notícia, indo aí para o interior, Freitas diz que não será candidato em São Mateus e reforça o nome de Amadeu Boroto, o ex-deputado Freitas, né, aliado de primeira mão aí de Renato Casagrande, afirma que contribui mais para o município permanecer na frente do DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Tem vários projetos acontecendo lá em São Mateus. E a gente falou na semana passada, né, o Amadeu Boroto está aparentemente inelegível até o momento, precisa de uma aprovação judicial, aí de uma reversão, né, na verdade, na justiça, e aí surgiu o nome do Freitas, que veio a público para dizer que não está nessa disputa. Vamos aguardar também. Outra notícia também aí do interior, MDB e PSDB reforçam campanha de Lucas Escaramuça em Linhares. Lucas Escaramuça é deputado estadual pelo Podemos, integra a base do governo Casagrande e conta com o apoio de lideranças como Ricardo Ferraz do MDB e o Mazinho do PSDB, então construindo aí, fortalecendo o seu palanque. É um candidato que sem dúvidas entra no jogo pela sucessão lá em Linhares. Outra notícia aí, ó, essa é interessante, hein? Dos pré-candidatos em dos pré-candidatos em Guaçuí, sou o que menos tem problemas na justiça. Luciano Machado, que é o pré-candidato, se diz seguro juridicamente e articula a candidatura à prefeitura na cidade do Caparó. Quem quiser entender melhor, né? Vários candidatos aí que estão no jogo estão aí com problemas na justiça tentando viabilizar sua candidatura lá em Guaçuí. Falando aí de outras notícias, acusados de matar irmãos Juan e Damião vão a júri popular em agosto.
Um caso que aconteceu, né, um assassinato de 2 jovens lá na comunidade da Piedade, em Vitória. O Instituto Raízes pede por justiça e aponta que as medidas de combate à violência reivindicadas naquela época, né, até hoje não foram implementadas no bairro. Outra notícia, coluna da Elaine Dalgobo, de Cultura: Pimenta Carioca continua sem previsão de retorno das atividades musicais. O bar, conhecido lá no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, né, foi proibido desses eventos. É um bar muito ligado a pessoas progressistas, de esquerda, e está rolando um grande bafafá aí, né? Como sempre, acusando de silenciamento. Temos aqui uma sequência de notícias, inclusive, relacionadas à Prefeitura de Vitória. Próxima: Gold aponta a falta de diálogo da Prefeitura para organizar evento LGBTQI APN+. A Associação Gold, né, que ela é muito reconhecida pelo esse trabalho com essa comunidade, procurou as secretarias municipais e o prefeito Lourenço Pasolini, mas ainda não obteve resposta não é nem de patrocínio, né, é de estrutura para que a parada, né, o manifesto LGBTQIAPN+, como vem sendo chamado, possa acontecer em Vitória. Evento de grande envergadura que precisa de toda uma estrutura ali de policiamento, de banheiros, enfim, de organização do trânsito e tudo mais, né? Então, não é a primeira vez e continua nessa gestão acontecendo esses problemas. Outra notícia aí na tela, a Prefeitura de Vitória fecha a turma de 2º ano da Escola Otacílio Lomba, Escola Municipal de Ensino Fundamental. A turma de 2º ano foi encerrada nessa segunda-feira, mas o aviso disso foi dado na última quinta-feira, pegando todos de surpresa. Então, uma repercussão aí muito forte na comunidade escolar, né, lá em Maruípe, sobre essa ocasião, que deixou aí todo mundo muito preocupado, né, porque estamos falando de escola, de educação e todos os transtornos que está implicando aí essa decisão avisada assim tão em cima da hora. Mais uma notícia aí, ó, essa aí bem triste também: metade do Rio Doce pode ter redução de mais de 91% da vazão em 50 anos. A projeção de pesquisadores da UFES num estudo sobre o impacto da crise climática sobre a bacia hidrográfica lá do Rio Doce, no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Olha aí, tá na TV Século, quem quiser assistir aí, ó, no YouTube, daqui a pouquinho, assim que terminar o programa. Indígenas capixabas relembram luta por demarcação. Um projeto chamado Olhar Milenar organizou um acervo de imagens das manifestações lá de 20 anos atrás, que levaram à retomada do território tupiniquim-guarani lá em Aracruz. E alguns desses personagens que participaram desse processo, né, há tantos anos, contam pra gente um pouco, veem essas fotos e contam pra gente nessa reportagem sobre o significado, né, dessa luta das populações indígenas lá em Aracruz. E nas nossas atrações culturais, né, aqui no bloco de rolê, temos como uma das atrações o sarau Ocupa pela Terra. Para quem está assistindo o programa aí nessa sexta-feira, dia 14, nesse mesmo dia tem o sarau no Armazém do Campo, localizado no centro de Vitória. Começa às 18 horas, vai ter clima aí de festa junina, música ao vivo, poesia, teatro, circo, DJ e palco livre. O Armazém do Campo fica na rua Dionísio Rosendo, número 120, perto da Catedral de Vitória, lá no centro. Para quem está em Cachoeiro de Itapemirim, a próxima dica aí, imperdível, a boa do fim de, é o Festival Muqueca Pop, que acontece na sexta-feira a partir das 19 horas e no sábado mais cedo a partir das 15h30. Ao todo, nos 2 dias, são 10 horas de música gratuito na Praça Jerônimo Monteiro, que fica no centro de Cachoeiro. Entre as atrações tem shows do André Prando, Yasmin Souza, Rony Silveira, Estado de Sítio, Aline Garruti. E última notícia aí: na semana que vem, quinta-feira, dia 20 de junho, vai ter a estreia do filme A Serena Onda que o Mar Me Trouxe, do cineasta Edson Ferreira. É um longa-metragem capixaba que está no circuito comercial nacional e vai estrear aqui no Espírito Santo, no Cine Metrópolis, em Vitória. O evento de estreia é quinta-feira, a partir das 19 horas, com o show do Ogó, seguido da exibição do vídeo e debate com o diretor, então oportunidade única também, né? Nos dias seguintes, para quem não puder nesse dia, a obra segue em cartaz no Cine Metrópolis, que fica lá dentro do campus da UFES, em Goiabeiras. E é isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui de Estel Miranda, no estúdio 42B.
Reportagens de Manaíra Medeiros, Fernanda Cozemenco, Roberto Junquilho, Elaine Dagobo e Lucas Chuina. A gente volta na próxima sexta-feira, cedinho, com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Continue acompanhando o noticiário no seculodiario.com.br. Siga a gente já no YouTube e no Spotify. Só procurar pelo Século Diário para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Gostou do programa? Mande sua sugestão, mande sua opinião, curta, compartilhe, comente, ajude a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.